Graça e paz, estamos novamente participando em comunhão com os irmãos, ainda que à distância, para compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero nesse instante estar lendo com os irmãos na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao verso 14. Os irmãos poderão estar abrindo a palavra do Senhor nesse instante. Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 14, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2, do 11 ao 14. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te damos graça por mais esse dia, por mais essa semana que inicia. Abençoa-nos, Senhor, para que nós estejamos com disposição, com fome e com sede da palavra do Senhor, e que essa palavra venha fazer transformação em nós. Nós te pedimos nesse instante que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos mostre o que devemos aprender para estar vivendo em novidade de vida diante da Tua presença e diante dos homens também. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra, esse texto tem me chamado a atenção. Até no último boletim eu fiz uma pastoral com o tema Como Viver Bem, e onde Paulo escreve para Tito a respeito da salvação em Cristo. Ele fala da graça salvadora. E às vezes nós estamos já há tanto tempo que nós fomos alcançados pela graça salvadora, fomos alcançados através da conversão, da graça salvadora de Cristo Jesus em nossas vidas, que muitas vezes nós nem pensamos na dimensão disso, que continua dia após dia. E Paulo aqui ele escreve a Tito, também como líder da igreja, e ele diz que essa graça ela se manifestou salvadora a todos os homens. E ele usa no versículo 12 a palavra educando-nos. Educando-nos para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então, esse educando é muito mais do que você somente instruir. Educar é muito mais, é você pegar e estar realmente admoestando, é você estar capacitando, é você estar muitas vezes encorajando, em alguns momentos consolando, ensinando no caminho que deve andar, conforme nós lemos também em Provérbios, capítulo 22, verso 6, onde diz: ensina a criança o caminho que deve andar. E esse ensinar é você estar passando de uma forma vivida, de uma forma prática, a experiência da graça salvadora de Cristo Jesus. E ele fala aqui sobre ensinando também a renegar, a deixar de lado, a se despir de toda a impiedade e as paixões mundanas. E nós vemos que mesmo nós, uma vez salvos pela graça de Cristo, nós ainda com a nossa natureza pecaminosa, parece que quer se levantar novamente aquilo que foi deixado lá para trás. E eu observo também da carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, aos Gálatas, onde ele fala a respeito do fruto da carne, das obras da carne. Então ele diz assim que as obras da natureza pecadora são bem conhecidas, e ele começa a elencar cada uma delas, né? A imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade, a idolatria, bruxarias, ódios, brigas, ciúmes, iras, egoísmo, rixas, divisões, inveja, embriaguez, orgias e coisas iguais a estas. Então ele elenca assim as obras da carne, algo até muito mais extenso do que os frutos do Espírito. Então, quando ele fala educando, é que uma vez que nós fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo, nós devemos estar dizendo não ao pecado. Nós devemos estar
colocando numa posição de que agora, conforme Paulo também escreve aos Coríntios, nós somos novas criaturas. Novas criaturas. E que as coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Então nós devemos estar vivendo em novidade de vida. Mas ainda não é somente nisso que eu quero trabalhar com os irmãos. Eu quero estar trabalhando que ele fala isso não numa questão futura, né? Não numa questão também somente daquilo que já passou, que você já fez, mas no presente século. Atualmente, agora, renegue toda a imoralidade, todas as paixões mundanas. E daí ele diz assim, viva, né? Procura viver de uma maneira sensata, justa e piedosamente. Vamos estar trabalhando. O que seria a palavra sensato, né? Eu verificando no dicionário a palavra que se refere àquele que tem senso, ou seja, aquele que tem juízo, aquele que é equilibrado, aquele que ele age ou pensa com cautela, ele não é afoito, ele não é precipitado. E também é aquele que age com prudência, aquele que é previdente, ele prevê as coisas que possam dar erradas, então ele se antecipa, ele é precavido. Ele se precavê daquilo que possa prejudicar. Ele é regrado em seus hábitos, ele é sério, ele é realmente aquele que tem o bom senso. E nós, às vezes pensamos que isso, quando que nós podemos usar? Só no nosso momento de tentação, nosso momento de pecado, também. Mas às vezes a circunstância que ela vem, muitas vezes, para nos tirar o chão, para nos abalar, para nos tirar o equilíbrio, vem para que a gente perca o senso. E é o momento que nós estamos vivendo. É o momento dessa pandemia, é o momento desse surto do coronavírus, onde tem mexido com toda a população, com toda a cidade, em todos os âmbitos, em todas as classes sociais, do rico, do pobre, em todas as situações culturais, não somente nas nossas cidades, mas em todo o estado, no país e em todo o mundo. E cada vez vem uma notícia nova, parece que vem nos apertar. É necessário que a gente tenha realmente, através dessa fé salvadora, que a gente venha buscar a sermos sensatos, né? De que forma, né? Não se desesperando. E essa palavra sensato, ela também está uma palavra muito próximo dela, que é a palavra sóbrio, né? E nós vemos, a palavra sóbrio, ela tem mais de 40 citações do Novo Testamento que é ser a palavra sóbrio, é uma pessoa moderada, é uma pessoa contida, é uma pessoa que ela não se encontra sob efeito, ele coloca como exemplo de bebida alcoólica, mas não somente a bebida alcoólica que tira o senso, né? Mas é uma pessoa também que ela é marcada, o sóbrio, ele é marcado pela temperança, ele tem um equilíbrio, ele é uma pessoa comedida, ele é uma pessoa que ela tem seriedade, tem moderação. E essa pessoa, ela está despojada, o sóbrio, ele está despojado de exibições de poder, exibições de cultura, exibições de inteligência, e é muito comum nós vermos no nosso meio, inclusive no meio cristão, pessoas que esbanjam uma soberba pelaquilo que ela tem, por aquilo que elas conhecem, pelaquilo que elas recebem, né, como herança, culturais, que está muitas vezes acima do valor do ser humano. Então o sóbrio, ele está despojado dessas coisas, ele deixa de lado. O seu caráter e o comportamento é sereno, ele é discreto, ele é recatado. Então quando nós vemos, até mesmo no momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, é necessário que nós tenhamos uma vida sensata, que nós sejamos sóbrios, onde a nossa régua não é nós mesmos, não é os nossos valores, mas é os valores colocados na palavra de Deus. Porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos alcançou. O Senhor pagou o preço, morrendo na cruz do Calvário, onde o seu corpo foi moído, o seu sangue foi vertido, para que nós tenhamos uma vida igual a dele. Para que nós tenhamos uma vida em abundância. E não só uma vida aqui nessa terra, mas a vida eterna. Mas enquanto estamos aqui,
é necessário que nós vivamos desse jeito, dessa maneira. Uma vida sensata. O significado da palavra sóbrio, ele quer dizer moderado. Tudo que é em excesso faz mal. Seja comer, seja beber, seja comprar. E às vezes nós achamos que nós não compramos em excesso. E muitas vezes fazemos isso, né? Compramos em excesso. Falar em excesso, né? E quando as pessoas falam em excesso, depois é necessário que elas corrijam muitas vezes o que elas falaram. Porque elas não foram pessoas moderadas e não falaram muitas vezes com senso, com um bom senso. E às vezes nós também, quando nós estamos, até no afã de corrigir alguém, no afã de aquela indignação por algo que está errado, nós falamos apressadamente, nós vamos com muita sede ao pote e acabamos também deixando de sermos sóbrios. Mas a palavra que Paulo escreve aqui, a Tito, é da seguinte forma, né? No presente século a tua atitude seja sensata, justa e piedosamente. Eu gostaria de estar citando com vocês ainda antes 2 versículos que nos falam sobre sermos sóbrios, que está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, verso 6, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1 Pedro 1,13. Agora sim, Tessalonicenses 5 verso 6, 1 Tessalonicenses 5, 6 diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, sejamos atentos, tenhamos o bom senso. Convém, pois, que o bispo, se referindo agora ao pastor, e é Paulo escrevendo a Timóteo, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, que nele não se ache erro, a ponto de repreender por alguma coisa. Marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. E a palavra sóbrio também ela é classificada nesse ensino, nessa exortação de Paulo. O segundo ponto que eu quero trabalhar com a igreja é a palavra justa. Ele nos diz ali que nós tenhamos uma vida sensata, justa e piedosamente. O sentido da palavra justa: aqueles que foram declarados justos são educados por graça para serem justos, para terem uma vida justa. Se nós fomos declarados justos, não por nós mesmos, mas por Cristo Jesus, então nós temos que viver uma vida justa. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10, mostra o que se refere justo, como o termo visa a ser entendido, que diz assim: vós e o próprio Deus, Paulo falando aos Tessalonicenses, vós e o próprio Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós que credes. E Paulo foi muito cuidadoso com a questão da sua conduta, a questão do seu caráter, a questão do seu comportamento, com referência ao seu testemunho. E ele diz assim que não somente os tessalonicenses são testemunhas, mas que Deus é testemunha, a maneira como ele tem procedido para proclamar o Evangelho de uma maneira justa, irrepreensível e também de uma maneira piedosa. A terrível injustiça no mundo tem raízes nas paixões mundanas. Por isso que Paulo escreve, renegadas, educando-nos que renegadas a toda a impiedade e as paixões mundanas. Né? A injustiça não poderá ser dominada se as paixões mundanas não forem destruídas, não forem atacadas, né? Não forem despidas radicalmente até as raízes ao poder da graça salvadora. Nós não podemos, não existe uma meia salvação. Quando nós somos salvos, nós temos que dar um testemunho dessa salvação, que foi mudança, que foi hoje nós somos uma nova pessoa, nós somos uma nova criatura. Em nós existe uma nova linguagem, em nós existe um novo pensamento.
um pensamento das coisas que agrada a Deus, um pensamento daquilo que é sensato, um pensamento daquilo que é justo. A palavra justa, de uma maneira prática, refere-se à nossa convivência com os nossos vizinhos e contém a ideia de pagar o que devemos a qualquer um, não devemos nada a ninguém, e de trabalhar fielmente no nosso serviço diário e reconhecer todo o bem que haja até mesmo em nossos inimigos. E sermos altruístas é viver em relação ao outro, não somente olhando para o nosso próprio umbigo, querermos ter vantagem de todas as coisas. O importante é eu não cedo, eu não cedo e eu não retrocedo. Eu não perdoo, ou se eu perdoar eu não vou esquecer, ou algo que está pronto a me satisfazer. O altruísmo é diferente, é onde você vê a necessidade do outro. A tua meta e o teu objetivo é alcançar o outro. Isso está dentro da questão da justiça. Então, de sermos altruístas, pacíficos, e às vezes até os cristãos que colocam mais lenha na fogueira. É os cristãos que muitas vezes querem a luta resolver na batalha física, na contrariedade, no protesto. Não que não seja muitas vezes saudável um protesto. Conforme o contexto é saudável sim. Mas aqui é nos instruído que nós devemos ser altruístas, pacíficos, honestos e amáveis. Na última pregação nós falamos bastante com referência ao amor. 2 versículos eu gostaria de citar ainda a respeito de nós vivermos de maneira justa. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Isso aí em Romanos 2,13. Paulo falando aos romanos, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Em algumas versões diz assim, aqueles que obedecem à lei são por ele justificados. Então a nossa justiça é não somente quando nós adquirimos conhecimento, mas quando o conhecimento, a teoria, ou seja, a fé, ela passa a ser vivida, ela passa a gerar a prática, a obediência à lei, conforme Paulo escreve em Romanos 2,13. Em Eclesiastes também 7,20 diz assim a respeito da justiça, todavia não há um justo na terra, Salomão falando, ninguém que pratique o bem e nunca peque. É claro que essa justiça nos é dada pelo sacrifício daquele que foi, é e continua sendo justo, que é Jesus Cristo. Então nós devemos estar vivendo de uma maneira justa, com o nosso coração altruísta, pacífico, honesto e amável. O último ponto que eu quero estar trabalhando com a igreja é a respeito de viver piedosamente. O que é viver piedosamente, né? Existe 2 significados. Nessa palavra piedade ou piedoso, piedosamente, ela se encontra, a origem dela é do latim, então ela tem 2 significados. A nossa palavra piedade, ela vem do latim, tem 2 significados. Amor e respeito às coisas religiosas, primeiro significado, religiosidade, devoção, isso é ser piedoso. E o segundo significado é pena dos males alheios. Aquilo que muitas vezes nós chamamos de dó. Eu tenho dó, eu tive pena, eu tive compaixão, comiseração. Né? E nós vemos que a maioria dos textos no Novo Testamento ele se refere ao primeiro ponto, que é a respeito da devoção, da adoração, de ser uma pessoa religiosa, religiosidade, não no sentido secular, muitas vezes, que nós vemos aí, mas no sentido de estar adorando, venerando a Deus, fazendo devoção. 2 versículos também nos auxilia no entendimento, que diz assim, havia em Jerusalém
Isso aí é em Lucas 2:25, né, a respeito do nascimento de Jesus, quando levam ele ao templo, né, para a circuncisão. Então diz assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Lucas 2:25. Era um homem piedoso, um homem que buscava a presença de Deus, servia ao Senhor, se agradava às coisas de Deus, procurava cumprir a lei, procurava cultuar a Deus, procurava adorar a Deus e ser submisso à sua vontade. O outro texto, em Atos 10, 1 verso 2, né? Atos 10, 1 e 2, que diz assim: morava em Cesareia, um texto também bastante conhecido dos irmãos, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. O qual daí o Espírito Santo permite então que Pedro vá até Cornélio, e ali Pedro pregue a palavra para Cornélio. Então nós vemos que Cornélio era um homem piedoso, um homem que buscava a Deus, era um homem que ele tinha uma devoção a Deus. E quando nós somos alcançados pela graça de Deus, Deus nos chama para si. Nós temos um prazer de ouvir a palavra de Deus. É aquilo que nós lemos no primeiro capítulo de Salmos, né? Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então aquele que é piedoso, aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele se agrada em conhecer a Deus, ele se agrada em servir este Deus, ele se agrada em ter comunhão com a palavra de Deus. Mas quando nós lemos esses 3 pontos que nós trabalhamos aqui então, né, como viver de uma maneira sensata, como viver de uma maneira justa, como viver de uma maneira piedosa, o versículo continua depois do verso 12, que ele diz assim, continuando no 13 melhor: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então é isso que nos coloca de pé, é isso que nos anima, que todo esse mundo ele vai acabar. E nós podemos pensar, mas para um é tristeza, mas para outros é uma alegria. Porque o Senhor vai voltar a buscar a sua igreja. E Ele prometeu: não se turbe o vosso coração, queridos em Deus, queridos também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos um lugar. E Ele virá nos buscar, para que onde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Então ele diz assim, para que essa esperança ela seja realmente fortalecida. De que maneira? Tendo renegado a impiedade e as paixões mundanas, agora nós estamos vivendo em novidade de vida, através de uma vida sensata, uma vida justa e uma vida piedosa. E às vezes nós nos alarmamos com tantas coisas que acontecem. Como é possível você ser sensato, justo e piedoso? Onde um momento é um coronavírus, outro momento é um temporal de areia, o outro momento é uma invasão dos gafanhotos, o outro momento é um vendaval, é um ciclone. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Ainda que muitas vezes até o nosso corpo pereça, a nossa fé, a nossa alma, ela está ligada no Senhor, independente da circunstância. E Paulo lhe diz assim, essa nossa expectativa, quando a graça salvadora nos alcança, que nós devemos estar renegando a impiedade e passamos a viver uma vida sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, a manifestação de Cristo, nas nuvens com poder e glória. E no verso 14 ele diz assim, a qual a si mesmo se deu por nós. Se ele pagou o preço, ele comprou realmente então a nossa liberdade da escravidão do pecado. Hoje nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Nós somos do Senhor. E Paulo ele fala isso abertamente. Ele diz assim, se nós vivemos, para o Senhor nós vivemos. Se nós morremos, para o Senhor nós morremos.
Quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. E é bom nós estarmos lembrando disso. É bom estarmos lembrando que nós somos do Senhor, nós pertencemos do Senhor. E que diferença faz isso em nossa vida? Toda a diferença. Toda a diferença. Nós podemos nos acalmar na mão do Senhor. Nós podemos entrar na presença do Santo dos Santos. Nós podemos entrar nos átrios do Senhor e estar conversando com Ele. Estar derramando toda a nossa angústia, toda a nossa preocupação, para que Ele nos tome em sua mão e para que Ele nos renove a cada dia. Então ele diz assim, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar quem? Cada um de nós. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Que apesar de todas as dificuldades, de confinamento, de restrições de ir e vir, estamos indo aí mais de 100 dias praticamente que faz que nós fechamos a nossa igreja. Abrimos temporariamente com restrições, mas foi apenas 2 domingos. Então já estamos mais de 100 dias que nós não venhamos a nos desfalecermos. Que nós tenhamos a fé de dizer, Senhor, obrigado por todas as coisas, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho uma família, porque eu tenho um trabalho, porque eu tenho um alimento, porque eu tenho alguém que está orando por mim, porque o Senhor me cuida, porque o Senhor me guarda, porque eu te pertenço, porque o Senhor me escolheu para fazer parte de um povo zeloso e de boas obras, porque em Ti nós somos purificados. Em Ti é possível nós termos uma vida sensata, moderada, de equilíbrio. Em Ti é possível nós termos uma vida justa. E em Ti é possível ter uma vida piedosa, uma vida que busque a Tua presença, uma vida que se alegre nisso. E não somente para nós, para o nosso próprio eu, para a nossa própria individualidade, mas que tudo isso nós possamos estar compartilhando com as famílias de sangue, aos nossos pais, filhos, irmãos, primos, tios e principalmente com a família da fé. Que muitas vezes agora, nesse momento de pandemia, parece que está tão distante, mas está próxima em espírito, buscando e intercedendo. Eu sei que talvez isso não seja suficiente, mas o grupo da nossa igreja continua presente, se comunicando, orando, colocando músicas e algumas vezes até arriscando algumas receitas, colocando versículo, colocando as lives, mas que a gente possa estar buscando o Senhor de todo o nosso coração e aprendamos a viver, a saber como convém viver. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Permita-me agora ainda estar orando com vocês. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz. Obrigado pela maneira como Tu nos chama para servir a Ti, ó Pai, deixando de lado tudo aquilo que impede a nossa comunhão contigo, através da iniquidade, das paixões mundanas, limpa nosso coração e nos torna cada dia mais limpos na Tua presença, para que possa ser realmente fortalecida a nossa esperança, a esperança da salvação. Nós oramos agradecidos, já pedindo para cada irmão que está nos ouvindo e até mesmo aqueles que não têm internet, que não estão sendo alcançados com essa palavra, mas que Tu possa estar fortalecendo cada um e tendo cuidado de cada família, de cada filho Teu. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. A todos, aí um bom domingo e uma boa semana na graça e na paz de Cristo. Amém? Deus abençoe.